Olha, eu agora vou a BH com uma entrevista de um ilustre aqui que vai trazer tudo sobre o Galo Mineiro. Deixa eu buscar até uma vinhetinha do Galo Mineiro aqui. Notícias do Atlético. Pois é, notícias do Galo Mineiro com o nosso querido Cláudio Rezende. Cláudio, boa tarde, prazer em tê-lo aqui, amigo. Boa tarde, Rogério, boa tarde a todos. Prazer é meu participar aqui com você mais uma vez, agora ao vivo, né, pra gente bater um bate-papo, para bater um papo. Pois é, aliás, Cláudio, eu estive pensando e gostaria de te convidar. Eu tenho um motorhome, o Tudo Azul Móvel, que estamos circulando aqui no estado de Massachusetts, e a partir de julho vamos ficar 3 meses circulando na Flórida, continuando fazendo o programa através das redes sociais, através de uma web rádio da qual faço parte, mas contando histórias de brasileiros aqui nos Estados Unidos. E eu queria fazer uma entrevista nesse quadro que eu trago sempre contando a vida dos brasileiros, histórias interessantes que sirvam de exemplo, principalmente para aqueles que moram aqui nos Estados Unidos. Gostaria muito de contar a sua história no quadro Vida de Viajante, meu querido Cláudio, e se você aceitar o convite, eu vou fazer um contato com você, parar numa praia, numa bonita praia, com um bom visual e poder te entrevistar, mesmo você estando aí em BH. O que você acha? Combinado. É só a gente marcar, a gente faz sim, com certeza, Rogério. Ótimo, prazer. ótimo. Cláudio, antes da gente falar do Sim. Galo Mineiro, eu estava comentando aqui sobre a vitória da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul e depois de uma goleada, um jogo que o Brasil voltou a ter um desempenho bom, né, mostrando que o Tite acertou a seleção brasileira a partir da hora que ele deu uma renovada, principalmente no ataque da seleção, e aí vem sempre aquela pergunta: Brasil é um dos favoritos para a Copa do Catar, na sua opinião? Olha, Rogério, eu acredito que o Brasil teve essa evolução mesmo. Eu não estava muito animado com a seleção brasileira ali quando perdeu para a Argentina na Copa América. O Brasil tinha vindo de uma queda, né? Depois que ganhou a Copa América anterior, que foi aqui no Brasil, o Brasil depois acabou, né, a seleção brasileira entrando numa queda, na minha ideia, na minha concepção de jogo. Mas o Tite, você tem razão, ele soube aproveitar aí nos últimos meses a evolução de Vinícius Júnior, de Rafinha, o Paquetá acabou sendo um jogador aí que hoje é imprescindível nessa seleção brasileira e deixou alguns para trás, né? Jogadores que estavam já com aquela cadeira cativa na seleção brasileira, ali no ataque, e que não estavam rendendo, né? Roberto Firmino mesmo é um jogador que, pelo contexto atual, não vai para a Copa do Mundo, está hoje como reserva no Liverpool, na Inglaterra. O Gabriel Jesus perdeu espaço, hoje até entrou, fez um gol, mas o Gabriel Jesus não vinha num bom momento, ele está retomando esse bom momento lá na Inglaterra, mas o Brasil hoje tem uma outra configuração. Vinícius Júnior, realidade, o Rafinha hoje vem sendo um jogador, começou titular, o Richarlison, para mim, um jogador que tem que estar na Copa do Mundo, e não ficamos tão dependentes do Neymar, né? Porque eu acho isso um grande perigo, viu, Rogério? O Brasil ficar dependente do Neymar, porque o Neymar é um jogador que é instável, né? Instável, é o melhor jogador do Brasil, mas não dá para confiar 100% nesse jogador para ser o protagonista. Ele ainda é protagonista, mas hoje a gente vê que o Brasil funciona já sem ele, e eu coloco o Brasil entre uma das seleções que vão disputar o título. Não vejo o Brasil como grande favorito, mas também a gente não consegue ver hoje uma grande seleção favorita. Eu acredito que essa Copa do Mundo lá no Catar vai ser muito equilibrada e o Brasil está entre um desses países aí que podem levantar a taça. Concordo com você, talvez junto da França, né? Alemanha, Espanha, realmente o Brasil vai brigar. O problema nosso, Rogério, é que a gente não faz muitos testes com essas seleções, né? A gente não tem muito jogo entre eles, entre Brasil e França, Alemanha, esses times essas seleções que são as favoritas. O Brasil aqui na América do Sul passeou, né? Foi muito tranquilo a sua participação nas eliminatórias. E quando vai para amistosos agora, por exemplo, Coreia do Sul, é no máximo adversário de oitavas de final de Copa.
Eu acho que falta esse teste, a gente fica sem esse parâmetro, mas eu acho que mesmo assim o Brasil pode bater de frente com as grandes europeias. Pois é, concordo com você, Cláudio, e essa leitura que você faz, eu estou de pleno acordo. Aquela dependência do Neymar, ela está realmente acabando com essa nova formação da seleção brasileira. E você que acompanha, para mim, o melhor atacante do futebol brasileiro, o Hulk do Atlético Mineiro. É uma pena o Hulk não ter tido uma oportunidade nessa seleção do Tite, né, Cláudio? O Hulk, para mim, poderia estar entre os convocados. Até porque agora serão 26, né, Rogério? Ao invés de 23, a FIFA está abrindo aí para essa Copa do Mundo mais 3 jogadores em cada seleção. Eu acho que o Brasil não tem um jogador no elenco igual com característica do Hulk, com a experiência que ele tem. Eu acho que ele poderia agregar, mas me parece que não é a ideia do Tite, né? Ele não vem chamando o Hulk. Eu até não colocaria o Hulk de titular, não. Eu acho que tem outros aí à frente que estão jogando em campeonatos mais competitivos, né, do que aqui no Brasil, por exemplo. Mas eu acho que o Hulk no banco de reservas poderia ser aquele paizão, é um cara que já jogou outras Copas do Mundo e não precisa ser testado, né? Mas eu acho muito difícil no contexto atual ainda sobrar uma vaga para o Hulk, mesmo ele jogando e fazendo tantos gols e jogando tão bem como ele vem fazendo aqui no Galo, Rogério. Pois é, eu concordo com você e acho que quando vejo convocação do Matheus Cunha, que já foi testado na seleção brasileira, é um jovem jogador, um jogador que pode vir a ser um atacante importante para a seleção brasileira, mas nesse momento, voltando de uma contusão e com a proximidade da Copa do Mundo, nós temos um jogador pronto no nível do Hulk. Para fechar a seleção com você, Cláudio, eu te questiono o seguinte: você acha que o jogador brasileiro que joga fora, que joga principalmente na Europa, quando se avalia esse jogador para ir para a seleção brasileira, ele sai na frente daqueles que jogam no Brasil? Sai com certeza. A gente vê isso aí, é nítido, né? Eu acho até que tem um embasamento aí, porque realmente o jogador que está jogando hoje Premier League, lá na Inglaterra, o nível de competição é muito alto. E outras ligas também estão à frente do Brasil, inegavelmente. Agora, eu acho que toda a seleção brasileira teve jogadores do Brasil, né, que atuam por aqui, e eu acho importante que tenha. Não pode também se fazer uma seleção toda estrangeira, né, podemos dizer assim, jogadores que jogam fora. E hoje são poucas vagas, né? Eu acho que no contexto atual, o goleiro do Palmeiras vai, o Everton, que foi titular hoje. Ele vai, mas não vai ser o titular, né? Vai para compor o grupo. E eu acho que não vai fugir muito de Guilherme Arana, que está disputando para mim uma vaga, né? O Arana do Galo, com o Alex Telles. O Alexandro me parece estar na Copa, e hoje foi muito bem no jogo, inclusive, foi um dos melhores do Brasil. O Alexandro joga na Juventus. E o outro, para mim, o Arana está jogando mais que qualquer outro lateral, sem ser o Alexandro. Mas para um jogador brasileiro conseguir ir para a Copa do Mundo, que joga aqui no Brasil, ele tem que jogar muita bola e tem que ter muita confiança do treinador. O Arana, além de ser esse jogador que está jogando bem, Rogério, foi o Tite quem o lançou. Então tem um pouco disso também. Lá na época do Corinthians, ele confia e conhece o jogador de muito tempo. E eu acho que tem tudo isso, mas para jogador brasileiro é muito mais difícil chegar à seleção brasileira. Tanto que os do Flamengo, né, estão perdendo espaço. A gente vê aí que Gabigol, Everton Ribeiro, não sei se vão para a Copa não, viu, Rogério? Dificilmente também acho que iriam. Aliás, nesse raciocínio, eu concordo que o jogador que está na Europa, a experiência que se ganha, a compreensão tática maior em relação aos times europeus, eu acho que isso tudo influencia positivamente. Mas eu acho que a gente não pode descartar essa questão do jogador que joga no Brasil pelo fator surpresa. Aí, Cláudio, vem o meu raciocínio ao defender o Hulk. Porque mesmo sendo conhecido mundialmente, o Hulk saiu já há algum tempo do cenário mundial do futebol. E nós que estamos no Brasil, nós que acompanhamos o futebol brasileiro, sabemos que ele está bombando em alto nível. É o melhor atacante do futebol brasileiro. Eu acho que levar o Hulk
que poderia chegar lá até como com esse conceito de jogador de final de carreira e tal, mas nós sabemos que não. Ele poderia ser o fator surpresa, na minha opinião, para a seleção brasileira. Bom. É sim, é isso mesmo. Eu vou nessa linha de raciocínio. Eu acho que o Hulk poderia ser bem útil ao Tite na Copa, mas me parece que ele já está com o grupo desenhado e muito dificilmente isso vai acontecer. Pois é. Cláudio Rezende, vamos falar do Galo então, amigo. Eu não sei quanto tempo você tem aí, eu começo a falar com você, me empolgo porque a sua experiência, o seu conhecimento é importante para o pessoal que vive aqui nos Estados Unidos da América saber realmente coisas do futebol brasileiro e o que pensa um jornalista do seu nível. Cláudio, o Atlético tem um jogo extremamente importante que vai medir em que padrão está o time do Atlético esse ano, com essas oscilações todas, críticas às vezes da torcida, a meu ver algumas críticas exageradas, porque temos um calendário desumano e o Atlético enfrenta o Palmeiras e em São Paulo. Como está o Galo para esse jogo? Com certeza, Rogério, é o jogo mais importante até aqui do Campeonato Brasileiro para o Atlético e eu acho que até aqui, né, estamos ainda no início do campeonato, é o grande jogo. É o que mais chama atenção, porque é o atual campeão da Libertadores, bicampeão, né, o Palmeiras, contra o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil e que estão hoje nas primeiras colocações do campeonato, porque antes se falava em 3 times. O Flamengo está vivendo aí um momento mais de instabilidade do que os outros 2 e o Palmeiras manteve um trabalho e hoje estaria um pouco à frente de Atlético e Flamengo na minha ideia, na minha concepção. Mas é um jogo que ganha um contorno importante, o Palmeiras desfalcado por conta desses jogadores que estão em seleções, e aí o Palmeiras tem goleiro, o Everton, o Danilo, volante, estão com a seleção brasileira, são 2 jogadores importantes do Palmeiras. E o Gustavo Gomes também é um atleta importantíssimo na defesa, paraguaio, também está com a seleção dele. E o Galo, Rogério, tem os seus desfalques maiores por contusões, né? Porque, lógico, a ausência do Arana é muito importante do Galo, mas se você colocar na balança, eu citei jogadores aí no Palmeiras que seriam mais desfalques numa soma do que o Arana, já que o Alonso permaneceu aqui no Galo, foi desconvocado. Mas o Galo não tem Vargas, não tem Keno para começar o jogo, pelo menos. O Keno, eu até acredito que vai para o banco, mas o Galo tem o lado esquerdo dele com esses desfalques importantes. Então, para mim, vai ser um jogo de xadrez. O Palmeiras gosta de sair muito em contra-ataques rápidos, né? Tem Dudu, tem Rony, e o Atlético vem tomando alguns contra-ataques preocupantes, né? Então o Galo sabe que não pode dar esse tipo de jogo para o Palmeiras, porque o Palmeiras tem esse ponto forte e o Palmeiras tem muita qualidade. Então o Galo, eu acredito num time mais precavido, viu, Rogério, do que vem sendo. Eu estou sentindo o Turco, uma equipe do Turco Mohamed, mais ofensiva do que o Cuca. Costumam passar os 2 laterais ao mesmo tempo, com o Cuca não era muito assim, e o time marca muito em cima, né? Muito lá no campo de ataque, e por isso o Atlético fica mais exposto. Eu acho que é algo que o treinador tem que corrigir, porque o Galo não tem tantos zagueiros rápidos, né, para ficar no mano a mano com o adversário. Pois é, e esse rodízio também que todos os times, os grandes clubes no Brasil fazem, isso talvez tenha atrapalhado um pouco o Atlético, né? Porque aquele equilíbrio que o Atlético sempre teve na zaga no ano passado com o Cuca, que não fazia esse rodízio de forma tão intensa como o Turco, isso tem atrapalhado o desempenho do Atlético, na sua opinião? Eu acredito que sim, alguns jogadores precisavam jogar mais, porque você corre mais risco de ter lesões, mas o Atlético vem tendo lesões mesmo com o rodízio. Então, assim, não é uma ciência exata. Se você poupa mais, seu time vai ter menos lesões. Então, é uma situação que realmente sempre fica essa discussão. Alguns treinadores preferem, como o Cuca, como o Jorge Jesus, que fez sucesso no Flamengo, colocava quase sempre os melhores. O time titular quase sempre. Já tem outros que seguram os atletas e às vezes isso dificulta um pouco o entrosamento. Eu acho que no caso do Galo tem essa questão do entrosamento com o rodízio, mas tem também essa ideia diferente de jogo, Rogério, que aos poucos o Turco vem colocando e que fica um pouco mais complicado. O time era acostumado a jogar de um jeito
e estava funcionando muito bem daquele jeito. Quando ele começou a mexer, e lógico, cada um tem a sua ideia, e o Turco não quer ficar refém de fazer tudo igual o que o Cuca fazia. Sim. Porque no início do trabalho foi assim. Então ele está mexendo, e quando se mexe, pelo menos até a turma entender melhor e a engrenagem funcionar, tem esses momentos de instabilidade. O Cuca teve também, né? No início do trabalho dele, depois a coisa andou. Mas a gente não sabe se o Atlético vai conseguir, esse time do Turco, dar esse passo adiante, né? Ficar um time mais confiável, como era do Cuca ano passado, com o estilo dele. Pois é, mas a gente esquece que o time do Cuca atingiu esse padrão altíssimo já para o final do ano, início, Exatamente. não é? O início do Cuca, se nós colocarmos em termos de rendimento, deve estar pau a pau. Eu não tenho esses números, mas não acho que o desempenho do Turco seja pior do que o Cuca no mesmo período dos dois técnicos. Nesse mesmo número de rodadas, o time atual do Atlético tem 2 pontos a mais que tinha o time do ano passado. Olha, isso aí. Então, realmente... Só que depois embalou, né? Fez uma campanha muito forte depois, que é muito difícil fazer também. A gente tem que colocar numa balança, porque, lógico, o torcedor do Galo, a gente fala que ficou mal acostumado, ficou bem acostumado, né? Do ano passado. Mas o ano passado foi exceção. Então, o parâmetro hoje é tentar fazer um time igual aquele do ano passado. Mas nem sempre é tão fácil. A gente teve um Flamengo 2019, que fez realmente um espetacular ano, e o Galo ano passado. Mas eu não vejo o Atlético também, o torcedor realmente tem essa visão do ano passado, mas não vejo o Atlético tão abaixo assim, pelo menos em número, né? O time vem conseguindo vencer os jogos, pode não ser tão brilhante, mas é um time que ainda é confiável, sim, Rogério. É isso aí, gente. Eu estou falando com Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia, setorista da Itatiaia, lá no Atlético Mineiro e colaborador do programa Papo de Bola. Cláudio, para fechar a sua participação, eu gostaria de saber de você, você teria um time provável para o Atlético enfrentar o Palmeiras no final de semana, um jogo que pode levar o Atlético para a liderança do campeonato, né, Cláudio? É verdade. Se vencer o jogo, assume a liderança isolada. Hoje os dois times estão juntos com o número de pontos. O Palmeiras está à frente nos critérios de desempate, né? Mas eu acredito que vai de Everson no gol. Não descarto 3 zagueiros, porque se ele colocar 3 zagueiros, iria Nathan Silva, Hever e Alonso. E aí liberaria tanto o Mariano pela direita como o Rubens pela esquerda, que é o garoto aí que está jogando muito bem. E aí ele poderia ter no meio campo o Alan, Jair e o Nátio Fernandes. No ataque, Ademir e Hulk, por exemplo. Se ele não for com 3 zagueiros, Rogério, aí, por exemplo, iria com o Nathan Silva e Alonso, com o Rubens na esquerda normal, uma linha de 4 com o Mariano, aí teria mais um atacante. Poderia colocar o Sacha. Eu acho que não muda muito em relação a isso. Ou é 3 zagueiros, porque o Atlético poderia liberar os laterais, ou ele vai com um esquema mais tradicional, com o Sacha na frente. Eu acredito que ele não vai tão aberto assim, até porque o jogo é duro, fora de casa, e o Palmeiras é um time traiçoeiro. Mas não vai fugir muito disso, quem sabe o Keno sendo opção no banco de reservas para entrar no segundo tempo. Pois é, e a destacar o Rubens, que realmente tem sido uma bela revelação do Atlético, já é no Sub-20, era destaque, mas não é fácil ir para o profissional, ter as oportunidades e aproveitá-las, né? E o Cláudio, o Godin, porque o Godin sumiu realmente, né? O Godin está com a seleção, Rogério, do Uruguai, né, nessa data FIFA, mas hoje colegas da Argentina trouxeram informações importantes lá, que o Vélez Sarsfield já está conversando com o Godin para que ele possa ir para lá. O Godin tem contrato até o fim deste ano. E no Atlético ele não emplacou, né? Não conseguiu jogar aqui. Eu conversei com algumas pessoas, né, do Atlético. Ele realmente não é aquele jogador mais, perdeu força até pela idade. E o Godin não está conseguindo manter um alto nível de atuação aqui. Perdeu muito espaço no Galo. E se realmente chegar algo concreto do Vélez, eu acredito que o Atlético vai liberá-lo. Porque é um jogador que tem um salário alto. E o Galo hoje depende pouco do Godin, né? Pela volta do Alonso, tem Hever, tem Nathan Silva e tem Igor Rabelo. Então eu acho que se realmente acontecer isso de forma concreta, ele vai sair do Atlético
quem sabe até nesse meio do ano mesmo, para jogar lá no Vélez. É isso aí. Cláudio Rezende, muito obrigado pela sua atenção com o programa Papo de Bola e amanhã você volta nos boletins do Papo de Bola. Obrigado, Cláudio. Um abraço para você, Rogério, a todos que nos acompanham. Até amanhã, então, com mais do Atlético, já na reta final de preparação para o jogo contra o Palmeiras. É isso aí, esse é o jornalista Cláudio Rezende, realmente um cara sensacional, muito coerente e que trouxe a sua opinião em relação à seleção brasileira e trazendo as notícias do Galo Mineiro. Tudo que o Cláudio traz ao programa vem sempre em nome, sabe de quem? Da Magui Toyota.